fato, sem fé, abra seus ouvidos, gente. Abra seus ouvidos. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Gente do céu. A gente vai estudar essa parte aqui, vamos linkar com uma história lá de Israel, na época de Josué. Mas eu queria que primeiro pra gente pegar isso aqui e trazer pra prática, e eu queria que primeiro vocês entendessem uma coisa aqui. A gente vem falando, desde o início da pandemia, desde o dia 18, de que fé se aprende, certo? E de que fé é uma escolha diária, nossa. Fé é uma escolha. Fé é uma decisão, que não é de um dia. É uma decisão de estilo de vida. É uma decisão diária. E isso se torna um hábito. Isso se torna um estilo de vida. Eu creio que para muitos aqui o devocional já virou um hábito. Aliás, eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que vocês fizeram ontem das 9 às 10? O que vocês fizeram ontem das 9 às 10? Não continua enquanto eles não responderem. Nossa, não continua enquanto eles não responderem. Gente, eu tô top aqui, tô bem, vai passar, tô dedicado. Enquanto vocês... Só não sei se eu vou estender muito aqui, que é meio desconfortável ficar sentado aqui, mas ó... O que vocês fizeram das 9 às 10? Eu orei e agradeci, fiz o meu devocional, glória, doutora Yara. Doutora não, Bruno, é verdade, no seu lugar eu ia encher o saco, para de me chamar de doutor. Yara, parabéns. O que vocês fizeram ontem das 9 às 10? Porque teve um dia que eu falei, e se o pai que tá on levar eu e Bruna? Se o pai que tá on derrubar esse Instagram, acabar com esses devocionais, vocês vão fazer o quê? Durante esse horário? Eu fiz o meu devocional, orei pela sua saúde, obrigado. Porque o grande objetivo aqui, nosso, é ensinar vocês, né, ser canal de Deus, para ensinar vocês a que vocês possam sempre, aliás, não é só fazer o devocional aqui com o Bruno, aqui você está recebendo um alimento, junto com o Bruno e com a Bruna, mas você precisa fazer o seu pão aí na sua casa, porque o meu sonho, gente, é que, graças a Deus, isso vem se concretizando na vida de vários que já estão aqui, inclusive. Eu peguei o versículo que você colocou nos stories ontem, ô glória. Eu vou confessar pra vocês, veio na minha cabeça, será que alguém vai pegar esse versículo aqui? Será? Não, vai, botei, Carol Testoni pegou, aí já tô feliz, foi estranho, porque, isso, é normal pra alguns ficar estranho, né, poxa, virou um hábito, né, todo dia eu tô aqui, aí saio, hoje é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ontem o versículo que eu disponibilizei, não sei se você está falando, Cíntia, foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vou dizer para vocês, presta atenção aqui, Deus é tão on, velho, Deus é tão ligado na que está acontecendo, é que a gente que às vezes não escuta Ele. Quando eu fui na Mil Resgate aqui ontem, eu tinha já ouvido falar bem da Mil Resgate, nunca tinha ido, e já eu tinha ouvido falar muito mal. Falei assim, Deus, meu pai, eu tô nas suas mãos, coloca alguém aí, deixa a gente ser bem atendido, por favor, eu tô com muita dor, não sei o que lá, beleza. O cara que me levou de cadeira de roda lá pra fazer a triagem, a gente veio batendo papo, né, eu adoro conversar, e eu vou conversando com todo mundo que vai aparecendo na minha frente, independente do dia. E aí ele falou assim, eu já tinha soltado o versículo nos stories, né, aí ele falou assim, viu? Aí começou a falar foi um livramento, né, de Deus. Não, eu acredito muito nisso e tal. E aí ele falou assim, então, eu acho que ele, como eu acreditei na fé dele, ele percebeu. Aí ele falou assim, então, na Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é o meu propósito ou o meu chamado, é o propósito dele. Mas essa primeira parte é muito forte e o próprio Deus falou comigo através do cara que estava me levando de cadeira de roda.
Aí muitos aí vão falar assim, isso é coincidência. Não existe coincidência, moço. Se você entrou aqui nesse campo, algo dentro do seu coração fala assim, eu quero acreditar que não existe coincidência. Eu quero ver Deus falando comigo no dia a dia, na prática. Deus não fala só em um momento, senão eu estaria limitando a Ele. Deus fala em todo momento. E na cadeira de roda ontem, Deus falou comigo através desse cara. Por quê? Porque Ele confirmou do tipo, Bruno, é aqui que eu quero que você se apegue. Eu quero aqui que você viva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Pega isso daí você do outro lado. E se é todas, é todas. Todas. Todas, não é só coisa boa. Coisas, desafios, tempestades, nós passamos por uma ontem. Todas as coisas cooperam para o bem. E é ali que você, no momento da tempestade, você tem que fazer uma escolha. No momento da tempestade, você vai decidir crer em quê? Você vai decidir murmurar, você vai decidir se revoltar, ou você vai decidir, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito, e nós fizemos ontem o que tinha que ser feito, mas, e o mais importante, Deus, fala comigo. O que eu tenho que aprender com essa situação? Se você não quiser falar nada comigo, então não fala nada. Tipo, às vezes o aprendizado é o silêncio de Deus. Mas a fé não tem condições. E a gente está falando aqui nesse versículo de que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você tem uma fé condicional, você não está agradando a Deus. Eu não posso deixar de dizer isso para você. E eu tive que lembrar disso tudo ontem, e é muito top, porque a fé é uma carreira, como Paulo diz, combati um bom combate, né? Terminei minha carreira, chegou ao fim e guardei a fé. Então ao longo da vida dele, ele guardou a fé. E a fé é uma escolha diária, não adianta esse negocinho de que só no sábado, só no domingo eu tenho fé. No sentido de relacionamento com Deus, é todo dia. Deus não fez a gente para viver no Éden isolado. Deus fez a gente para viver no Éden para se relacionar com a gente. E quando houve a queda, a condição não mudou, continua sendo a mesma coisa. Por isso que a gente precisa da videira. Porque a videira faz o religare. A videira faz a reconciliação. Vocês estão entendendo isso, gente? Já mandaram o check de aí. Então às vezes você está aqui, eu tô colado na videira. Eu sou família JC, né? Eu quero colar na videira, nós estamos colados na videira. Então, quando a gente cola na videira, e se a gente cola, a gente é um ramo, a gente é enxertado na videira, e isso funciona na agricultura, acho top. A boca fica seca mesmo. Ó, a gente tem uma mania de o quê? Se preocupar só com o fruto, velho. Só que o próprio Jesus diz, o agricultor que é o pai, ele vai podar primeiro. E ele poda como, Bruno? Com uma tesoura, ele vai vir te tesourar aqui? Não, ele tesoura na palavra. Jesus fala, vocês estão limpos pela minha palavra. Ele é a palavra, gente, pega isso, pelo amor de Deus, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Então, quando a gente cola na videira, o grande treino nosso é não focar no resultado, e sim na videira. E isso se aplica também para os dias ruins. Ontem, no dia ruim, se eu focar no resultado que está sendo ruim, eu vou desacreditar inclusive de Deus. O que eu fiz para merecer cair de bicicleta? Eu fiz uma autoanálise, eu não tinha feito, dentro do que eu vejo, eu não tinha feito. Tava colado ali. Mas eu sei que vai ter aprendizado e eu sei também que existe livramento. Eu sei também que Deus coopera, Deus, Ele mostra que Ele é Deus para nós, mesmo ainda nas situações ruins. Muitas vezes Ele fecha uma porta e Ele abre uma escancarada depois. Então eu tive e escolhi viver esse versículo ontem, confirmado pelo enfermeiro que me levou de cadeira de roda. Todas as coisas cooperam para o bem. Em letra maiúscula. Tá fazendo sentido isso para vocês? E aí, por ser um ramo, cuidado em ficar preocupado apenas com o fruto, os resultados, porque o ramo nunca se preocupa com o resultado. O ramo deve se preocupar em permanecer na videira. E o próprio Jesus fala isso, permaneça em mim. E como que eu permaneço? Vivendo as palavras dele, acabou. É só isso, isso é tudo. E como é que eu vou viver as palavras de Jesus se eu não conheço as palavras de Jesus?
Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Bruno e Bruna não é padre, pastor, espírita, candomblé, judeu, muçulmano. Nós não temos nenhuma religião. Somos apaixonados por Jesus. E o que nos move é colar na videira diariamente. Seja aqui com vocês ou fora daqui. É isso que nós queremos todos os dias. E a videira diz, Jesus diz, permaneço em mim. E para permanecer, vivam as minhas palavras. Para eu viver as palavras de Jesus, eu preciso ouvir, estudar. Fé se aprende. Eu escolho, escuto e aplico. Escolho, escuto e aplico. Então, cuidado com a tendência de você, na hora que você, quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando você tá sentindo a presença de Deus forte, imagina aqui, vários devocionais. A gente sentiu muito forte a presença do Espírito Santo. Mas teve devocionais que eu, Bruno, mas muitos aí sentiram, mas eu, Bruno, não senti a presença do Espírito Santo. Só que eu não me movo pela presença. Eu me movo pelo que eu creio hoje. E a Bíblia diz isso, inclusive no livro de Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé não é sobre o que eu estou vendo, a fé não é sobre o que eu estou sentindo, a fé não é sobre o que eu estou pensando, a fé é sobre o que eu creio. E aí eu aconselho vocês a usar uma qualidade do jumento, do animal jumentinho, né? Que eu falo que eu sou um jumento aqui, a Bruna reconheceu na pandemia que ela é uma jumenta também. Mas o que acontece? Viva isso! E é tão doido isso, né, cara? Porque no olhar racional é simples, né? Mas não é, né? É difícil. Porque na hora H, a gente quer fazer na força do nosso braço. Mas, cara, se você decidir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Ele vai abrindo o mar. Ninguém faz ressonância. A gente tava a minha não faz ressonância. Precisa fazer uma ressonância emergencial. Cara, ninguém faz ressonância marcada no mesmo dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós fizemos a ressonância. Tá marcado para as 9 horas. Conseguimos um horário. Ah, glória. Foi você que conseguiu. Não, filho. Foi o Pai que tá on que me deu. Mas eu te agradeço em nome de Jesus. Não falei isso pra pessoa, mas em pensamento. A gente tem que reconhecer Deus nas coisas, gente. Uma das coisas que com certeza te bloqueia é você não reconhecer Deus. Ah, foi sorte. Ah, isso aqui aconteceu porque eu fiz, eu manifestei, eu revelei, eu profetizei. Esquece seu eu. Se você quer colar na videira, esquece seu eu. Quem revela é Ele, quem manifesta é Ele, quem faz é Ele. E isso não é fanatismo, isso é reconhecimento, tá? Que nós somos criatura de um Criador que está nos céus. Mas Ele quer ouvir da nossa boca, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, o que Ele está manifestando no mundo espiritual. Então, Pai, em nome de Jesus, continue falando nos nossos corações no dia de hoje. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você se move por uma fé condicional, significa que vai ter momento que você não vai ter fé, não vai usar a fé e aí você não está agradando a Deus. Pega isso para vocês. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e todos que estão aqui estão querendo se aproximar de Deus. Eu não sei o que te traz até aqui. Eu não sei se é uma necessidade, é uma enfermidade, se é uma inquietude, se é uma vontade de estar aqui, se é uma vontade de aprender da palavra. Eu não sei, mas o Pai sabe. E Ele quer te ensinar de que a fé é a todo tempo, de que a fé é intimidade e relacionamento com Ele. Você vai ver isso aqui, o que aconteceu em Josué, quando ele perdeu um time aqui. E para a gente terminar esse versículo, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Então você crê que Deus existe mesmo? Ou é só de da boca para fora? Eu era da boca para fora. De 2016 a 2018 era da boca para fora. Os meus pensamentos não diz que Deus existe. Os meus comportamentos não diz que Deus existe. A minha fala não diz que Deus existe. Por exemplo, você vai no trânsito, ou você vai lá com seus funcionários, você arrebenta todo mundo. Você está falando que Deus não existe, irmão. Eu vou no hospital e falo assim, ih, já era, essa minha aqui é uma lasqueira, não vai dar certo, palavras negativas.
Deus não existe. Vai vir até essa vontade, mas se vier, você tem que quebrar isso daí. Você não pode entrar nessa energia. Isso é fé. Isso é, Deus existe, Ele vai me recompensar. Agora, o grande segredo disso daí é que a gente não faz isso sozinho. Porque se fizesse sozinho, você ia fazer pela sua carne. Você ia conseguir? Não. Se eu caísse de bike pela minha carne, eu ia reclamar, murmurar, xingar. Eu ia me revoltar. Mas eu decidi, irmão, viver pela fé. E eu não posso fazer algumas coisas. Agora, não é na força do meu braço. É pelo Espírito que habita em mim. Que é o mesmo Espírito que Jesus deixou para mim e para você. Então, eu queria que você entendesse que Jesus, ele vive dentro de você desde que você abre espaço para ele, que você creia e que você decida conversar com ele. Jesus habita em você. Deus é como um ser único, mas ele é como 3 pessoas. O Pai está no céu, irmão. O Filho, Jesus, também está no céu. Fisicamente, eles estão no reino, lá no céu. Mas dentro de nós, ele quer colocar a presença deles e por fato de nós sermos carne, ele coloca o que dentro da gente? O Espírito. Só que não é um espírito que vaga por aí. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus habita em vocês. Eu quero mais do seu Espírito, Deus. Eu quero mais você dentro da minha vida. Fala isso. Se você ainda não consegue compreender o Espírito Santo ou ainda nem gosta de escutar muito isso daí, chama ele. Mas é como, ei Deus, habita em mim. Espírito de Deus, eu creio pela videira. Colado na videira eu recebo você. Tá entendendo isso, gente? Então, e aí quando você decide crer que Deus existe, Ele vai te recompensar em tudo o que for necessário. Em tudo. Ah, Bruno, mas eu não estou sendo recompensado por Deus, porque você está querendo que seja do seu jeito. Você está querendo olhar, na verdade, com certeza, você está olhando para o fruto, ao invés de olhar para a videira. O segredo está na videira. A chave está no JC. Porque, por exemplo, ontem a gente passou por uma tempestade muito grande aqui. Foi uma confusão. Tudo bem. Só que a gente se moveu, a gente não paralisou e o fruto estava sendo dado. O fruto é o quê? Muitas vezes o fruto é você ter paz para você tocar o seu dia a dia. Muitas vezes o fruto é você ter uma consciência expandida para você tocar melhor o dia a dia seu. Trabalhar melhor, falar melhor com as pessoas, ouvir melhor as pessoas. Isso é fruto. Fruto de quem, Bruno? De Deus na sua vida. Que a própria videira te dá. Fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Só que só vai dar se você buscar Ele. A recompensa vem para todos que buscam a Ele. Então a recompensa não vai vir você sendo que nem eu era, revoltado, mimizento, reclamão, vitimista, aceitando as muletas, né? Aceitando a depressão na minha vida. A recompensa não vai vir quando eu estou nesse cenário. Por quê? Porque eu não estou vivendo pela fé. Eu não estou acreditando que Deus existe. Então deixa eu te dizer, anota aí no seu devocional. Quando você tiver num dia difícil, porque vai ter dia difícil. Ontem nós tivemos um dia difícil. Todo dia vai ter, todo mundo tem batalha, irmão. Você tem batalha, nós temos batalha. Os sofrimentos são os mesmos. É tudo padrão desgramado desse mundo. Mas Deus quer renovar sua mente, transplantar seu coração. No momento que você estiver passando por um momento de dificuldade, você tem que lembrar dessas coisas. E falar assim, agora é a hora. Agora é a hora de eu dar mais um passo de fé. Agora é a hora. Agora é a hora de eu viver pela fé. Não é só eu creio em Deus. Eu falo, eu penso e eu me comporto como Ele ensina. Por isso que nós estamos na melhor geração, pós-Cristo. Deus se revelou na videira. Todos os seus comportamentos, pensamentos e falas, Ele deve ser guiado por quem? Pela videira, moldado pela videira. Tá tudo escrito. Agora, sozinho você não consegue. E esse é o mais legal. É por Ele. Ele, pelo Espírito dele, faz com que a gente consiga se comportar, falar e pensar como Deus ensina. Tá bom? E se você estiver realmente colado na videira, por mais que um dia você esteja com pensamentos negativos, você vai pedir para Ele tirar. E Ele não vai te chicotear por isso. Nem se coloque num tribunal.
Nem se avalie se você está pensando ou falando de acordo. Você sabe. Não entra nesse loop de autocobrança. Tá bom? Deixa Deus fazer. Ó, aplicando isso na prática, tá? Pra gente caminhar aqui pro fim, tá bom? Que, não. Dá pra mais um pouquinho. Gente, a gente fala muito da história de Israel. A Bíblia no Antigo Testamento fala muito da história de Israel. Não precisa abrir sua Bíblia aí. Mas no livro de Josué, capítulo 7, conta a história de Israel perdeu uma batalha. Eu queria só que você entendesse uma coisa, uma chave aqui também. Todos nós vamos passar por deserto. Todos nós passamos por escravidão. E tudo que Deus mais quer da gente é tirar a gente da escravidão. Quando Ele tira a gente da escravidão, normalmente ou certamente a gente vai passar por deserto. Porque no deserto que Ele vai ensinar, no deserto é que Ele vai provisionar, no deserto é que Ele vai ensinar a gente a confiar nele, é no deserto que Ele vai fazer. Então às vezes você vive ainda hoje numa escravidão, seja ela qual for. Escravidão de ciúme, escravidão de picuinha, escravidão de necessidade de aprovação, escravidão emocional, alguma coisa está acontecendo aí na sua vida. Deus não te trouxe aqui para você continuar nessa situação. E o povo de Israel ficou muitos anos preso na escravidão lá no Egito. 430 anos. Aí Deus tirou eles da escravidão. Deus já tinha prometido, Deus tirou, eles tinham esquecido da promessa. Eu queria que você trazesse para sua realidade hoje. Às vezes Deus já fez tanta coisa na sua vida e você esqueceu dessas coisas. E esqueceu do que Deus já te prometeu também que vai fazer. Calma. O segredo não está no vai rápido ou calmo. O segredo está em intimidade com Deus. Porque quando a gente está em intimidade com Deus, com o nosso Pai, através da videira, a gente... De verdade, gente, eu não sei quem recebe isso daí, mas eu oro em nome de Jesus para que todos recebam. A paz vai reinar na sua vida e você não vai se preocupar com o fruto. O fruto vai vir, mas eu não me preocupo com o fruto. É igual uma empresa. Se uma empresa ficar preocupada só com o resultado, não vai andar. A gente aprende. Eu e Bruna somos sócios, empresários. Eu e Bruna nós temos uma empresa e a gente vem aprendendo isso. Chegou a hora de nós aprendermos isso. Tá? E aí quando o povo é colocado no deserto, Deus sustentou ele no deserto. Quando você estiver vivendo num deserto, Deus vai te sustentar, desde que você busque. Alguns hebreus, israelitas, decidiram não acreditar, morreram no deserto. Decidiram só reclamar, decidiram só falar de que lá no Egito, lá na escravidão nós tínhamos carne, aqui nós temos só maná, que você faz cair do céu. Às vezes a gente está reclamando de coisas que não faz sentido reclamar, porque esqueceu do que Deus já fez, da onde Ele te tirou. Às vezes Deus te tira de um lugar e você quer voltar, que nem os leprosários. Os leprosários, os leprosos que viviam nos leprosários, Deus tirava ele, mas muitos queriam voltar e não pode voltar, porque se você voltar, você está contaminado de novo, porque está tudo contaminado. Aí Deus coloca a gente numa terra prometida e colocou esse povo de Israel numa terra prometida. Quem liderou esse povo foi Josué. E a nossa terra prometida hoje é a volta de Cristo. E enquanto Ele não volta, nós temos batalhas. Quando eu estudei na época que eu estava estudando a história de Israel, eu achava que lá no início, quando Deus tirou eles da escravidão, colocou eles no deserto, eu achei que quando eles pisassem na terra prometida, que era uma terra chamada Canaã, uma terra que emana leite e mel, uma terra boa, que eles vão poder plantar, colher, que eles vão poder ter casa, família, que eles não vão ser mais escravos. Finalmente. Eu achava que quando eles iam chegar nessa terra prometida, eles iriam o quê? Chegou, acabou. Desfrutar apenas. Mas não. Quando eles chegaram na terra prometida, Deus falou assim, então, agora é a terra prometida, agora vocês precisam batalhar para conquistar elas. Porque essa terra de Canaã lá em Israel, elas já estavam habitadas por vários outros povos, que são os nomes estranhos que a gente vê aqui na Bíblia. Amorreu, Jebuseu, Cananeus, Heteus. São nomes de povos que coisaram. Então,
Por isso que quando você cola na videira, não significa que acabou paz e amor, vou viver uma vida de paz e amor. Não, vai ter batalha, mas você pode ter paz também na batalha, mas você vai ter que batalhar, você vai ter que se movimentar até a volta do Cristo. A volta do Cristo é a nossa terra prometida. Por enquanto nós estamos passando aqui. Mas só que nós, como diz na oração do Pai Nosso, podemos viver aqui na terra como no céu. Podemos viver um pouco da terra prometida aqui na terra, aqui em 2021. E quando esse povo chega, né? Primeira coisa que aconteceu foi o quê? Eles tinham que atravessar um rio chamado Jordão. E Josué, Bruna, ele dependeu de Deus para fazer isso. Josué foi lá, conversou com Deus, e a gente vem falando aqui, ó. Deixa eu deixar marcada aqui a página. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele recompensa. Então eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso saber, ter consciência de que quando eu estou usando a fé, de quando eu estou escolhendo ter fé diariamente, eu estou agradando aos céus e Ele vai recompensar. E para eu me aproximar de Deus, eu preciso conversar com Ele. E Josué foi conversar com ele. Painho, como é que nós vamos atravessar o Jordão? Tem 2 milhões de pessoas. Como se ele já tivesse esquecido de que Deus abriu o Mar Vermelho antes. Presta atenção, muitas vezes quando a gente está no meio da tempestade, a gente esquece. E Josué estava numa tempestade. Josué estava com medo de liderar o povo. Foi feito um phase out ali. Sai Moisés, entra Josué. Eu não sou capaz. E aí Deus está falando para Josué e falando para você e para mim. E para a Bruna que está aqui ao meu lado. Tão somente seja forte e corajoso. Tão somente isso. Medite na minha palavra dia e noite. E o resto eu faço. Eu estarei com vocês. Tipo, não é cair do céu. Você vai, no caso, nós fomos aqui na Meu Resgate ontem. Deus estava lá. Deus usou um menino que estava me levando de cadeira de roda. E eu também respondi para ele. Eu creio que palavras foram liberadas ali para a vida dele também. Deus recompensa, irmão. Só que é do jeito dele, não do nosso. Só que às vezes o filho se revolta com o pai, né? Quem é pai e mãe aí sabe, né? Imagina Davizinho, eu quero. Davizinho aqui, calma moço, o pai vai te dar, mas o pai sabe o melhor momento para eu te dar isso. E aliás, eu vou te dar isso de uma outra maneira. Diferente da forma que você tá querendo, Davizinho. Eu vou te dar de uma outra maneira, Davizinho. Que vai ser melhor, que vai ser maior. É top demais. Basta crer. Só que, como é que eu vou acreditar num Deus que vive e que se materializa, que é expressado na vida de Cristo, do Cristo, se eu não conheço Ele, se eu não estudei nada sobre Ele, se ninguém me ensinou? Fé se aprende. Quando você aprender a história de Jesus, ninguém vai te convencer. Ele mesmo vai se encarregar de revelar para você quem Ele é. É Ele. Então se existe alguém querendo te convencer quem Jesus é, sai fora, moço. Sai fora dessa pessoa. Porque não existe isso. Não tem como eu te convencer de nada aqui. Porque se eu entrar nos devocionais aqui, querendo convencer vocês, querendo que vocês aprendam do meu jeito, querendo que vocês aprendam rápido, a gente não ia durar aqui um mês. Começou no dia 18 de março. Ontem foi o único dia que nós não fizemos. Mas não importa, não é performance. É diário aqui. O que importa é, Jesus disse isso. Eu conheço hoje a história de Jesus, conheço Jesus, Ele se revelou para mim e continuo querendo mais revelação de quem Jesus é. Quero cada vez mais intimidade com Ele. Você tem que pedir aí do outro lado. E Ele fala, eu vou deixar o Espírito, Ele vai ensinar vocês, Ele vai convencer, Ele vai levantar essa geração de 2021, no qual a ONU está dizendo que vamos viver a maior crise humanitária ainda esse ano, no qual a gente sabe que vai vir um pedágio aqui no Brasil das escolhas que nós, homens, eu vou colocar na linha de frente. Para de falar do povo. Eu me coloco na linha de frente, nós fizemos escolhas, nós vamos provavelmente, de acordo com as previsões, de que nós vamos pagar um preço aí do final do ano, das multidões, né? Só que eu não quero olhar para isso, irmão. 2021 pode ser o melhor ano da sua vida. Eu vou dizer para você, 2020 foi o melhor ano da minha vida. De verdade. Porque foi o ano que eu conheci
materialmente Jesus, o Cristo, o Nazareno. Onde eu vi, além de conhecer ele, eu vi ele fazendo na vida de outras pessoas, na sua vida que está aí do outro lado, na vida de vários que estão aí. E já sei que ele vai fazer na vida de uma galera. Sem religiosidade, sem falar, ou crê ou não crê, agora, rápido. Não. E aí, Josué, vou precisar mais de um pouquinho. Josué decidiu se relacionar com Deus. E aí Deus falou assim: Josué, prepara a congregação e daqui 3 dias você vai atravessar o Jordão. Josué teve que só se preparar e esperar o tempo de Deus. E como é difícil a gente esperar o tempo de Deus, não é verdade? Uhum. Mas chegou o momento da gente aprender. É igual ontem, quando você chegou, você tava morrendo de dor, querendo, mas o que eu tenho que aprender? Eu falei, calma, amor, às vezes a gente precisa esperar passar a dor, passar algumas coisas pra depois a gente entender, não é no nosso tempo. Ontem, gente, compartilhando aqui, eu queria entender logo. Na verdade, eu tava com 2 sentimentos. Eu queria, além da dor, né? 3, tirando a dor. Eu já sei que Deus vai dar resultado, vai recompensar tudo isso daí. E eu sei que ele vai agir nisso daí. Mas eu também tava querendo, olha só, de querer a resposta logo de Deus. Eu tava querendo entender logo por que tava acontecendo tudo aquilo. Eu falei pra Bruno, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender? E às vezes até nós temos que conversar com Deus e pedir pra ele o aprendizado. Só que também nem um aprendizado é no nosso tempo. E ontem eu tava querendo no meu tempo. Fala comigo, Deus. O que eu tenho que aprender? Usa a boca da minha esposa aqui. O que eu tenho que aprender? Então Josué esperou 3 dias para atravessar o Rio Jordão. E Deus fez o milagre de atravessar o Jordão com toda a congregação. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles saíram do deserto e entraram na terra prometida, a terra de Canaã. Só que na terra prometida eles tiveram que batalhar e conquistar. Aí veio para outra fase da fé. A fase do deserto é a fé onde Deus sustentou. Ele continua sustentando, só que na terra prometida é onde ele quer ver a gente se movendo por fé. E a primeira batalha desse povo foi contra uma cidade chamada Jericó. Existia um povo ali que vivia numa fortaleza cercada, umas muralhas gigantes, as muralhas de Jericó. Essa foi a primeira batalha que eles tiveram que vencer. Muitos tiveram medo, muitos não quiseram entrar nisso daí. E o que eu tenho que aprender com isso. E às vezes a resposta é na hora, às vezes a resposta não é. E não importa se é na hora ou se é depois. O que importa é que ele responde e o que importa é que nós escolhemos permanecer na videira. Esse é o segredo, essa é a chave. Tá? E aí eles venceram Jericó. Depois que eles venceram Jericó de uma forma milagrosa, Deus fez cair as muralhas. Mano, os caras tinham um exército já. Moisés na época, Moisés treinou o povo. Depois Josué liderou e começou a treinar o exército. Eles tinham um exército grande, era muita gente. Muitos homens foram treinados. E eu queria que você entendesse uma coisa. Às vezes você está com uma muralha aí na sua frente, tentando você derrubar essa muralha. E Deus só pediu para Josué, vão te chamar de louco. Vão falar que é doideira. Mas creia em mim, Josué. Dê 7 voltas apenas na cidade de Jericó. 7 voltas. E no último dia, 7 dias, 1 volta por dia. E no último dia, 7 voltas no último dia. E eu vou fazer cair as muralhas. Só que ele não falou isso. Ele só falou, dê 7 voltas. Deus não vai falar o plano completo, porque senão a gente foge, ou senão a gente não vai aprender, porque ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Se ele chega para Josué e fala, Josué, fica tranquilo, dá 7 voltas lá porque eu vou derrubar a muralha. Josué ia de boa. Ia acreditando. Mas Deus só falou assim, então, só dê 7 voltas. E eu vou colocar o povo de Jericó nas suas mãos, vocês vão vencer. Só que Deus não falou como ia ser. Josué teve que o quê? Confiar em Deus. E não tem nada mais difícil para o ser humano do que confiar em Deus. Para confiar, precisa aprender quem é esse Deus. Mas mesmo depois que você aprende, o próximo desafio é confiar.
Todo dia. E você acha que Josué não escutou? Você tá louco? Você tá maluco? Vamos invadir. Nós somos maiores. Vamos quebrar essa muralha. Ou que estratégia doida é essa? É doideira. Só que é óbvio para Deus. Tudo aquilo que a gente acha que é doideira é óbvio para Deus. Se Deus é um Deus do impossível, as coisas que Ele fala pra gente, num primeiro instante, vai vir como um impossível. Vai vir como uma escuta... Peraí, eu acho que não é isso. E na verdade é. É só que Ele quer que vocês obedeçam. Ele quer que nós obedecemos, como a Cecília escreveu aqui, e confie. Confie. Eles fizeram isso e foi milagrosa. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A fé, Josué e todo o povo tiveram fé em conquistar a primeira terra dentro da terra prometida. Primeira batalha, Jericó. Quando eles saíram da batalha de Jericó, confiar cada vez mais em Deus. É isso aí. Isso aí, Jaque. Aí, ó, eu quero que vocês entendam uma coisa. Pega essa chave aqui eu vou terminar mesmo. Ó, quando eles venceram de forma milagrosa, foi incrível. Deus matou todo mundo lá. Eles conseguiram conquistar a terra de Jericó. Deus resgatou uma prostituta que decidiu confiar em Deus, que decidiu acreditar nesse Deus que nós estamos falando aqui. Aliás, ela está na linhagem de Jesus Cristo, Raabe, né? Ela foi salva. A única casa que não caiu foi a casa dela. Deus fez milagre. Só que... E aí o povo saiu feliz de lá. E quando eles saíram de lá, eles tiveram que ir para a próxima batalha. A nossa vida é movida por batalhas. Aí você, por exemplo, Deus fez um milagre na sua vida, você venceu uma batalha colado na videira, sei lá, seu casamento. Depois disso, você vai para a próxima batalha. E a próxima batalha você não pode esquecer do básico. Daquilo que te levou o vencer da primeira batalha. Que foi o quê? A dependência de Deus. Para eu obedecer e confiar, eu tenho que obedecer o quê? Você precisa escutar o que Deus quer de você. E aí sim, você vai e coisa. Todas as batalhas, exceto essa num primeiro instante que eu vou te contar, o povo de Israel sempre liderado por Josué aqui, é você, Deus. É você que vence por nós. Nós estamos prontos. Nós treinamos, nós fizemos o que tem que ser feito, nós fomos prudentes aqui. Eis-me aqui, agora faz. A gente sabe, a gente crê que não é na força do nosso braço. Só que quando a gente tem uma bênção muito grande, a gente tem uma naturalidade de entrar numa zona de conforto de fé. E é aqui que eu quero falar com vocês, zona de conforto de fé. Que é aqui, ó. Eles tinham um próximo povo chamado Ai. Igual Jericó, foi pro próximo. Próximo a cidade chamava cidade de Ai. E aí Josué mandou, como ele mandou em Jericó, ele mandou espias. E mandando espias, os espias voltaram e falaram assim para Josué no capítulo 7. Josué, não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E assim, apenas uns 3 mil do povo foram até lá, aos quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na cidade. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Alguém pegou aqui, não? Josué dependeu de Deus para poder atravessar o Rio Jordão e chegar na Terra Prometida. Ótimo. Chegou na Terra Prometida, a primeira batalha, Deus falou, é Jericó. Deus deu toda a estratégia. Deus é um Deus que dá estratégia. Deu estratégia. Venceram de uma forma milagrosa o povo de Jericó. Deus fez na mão dele cair as muralhas. Ensinou, o povo comemorou. Tal. Vamos para a segunda batalha, porque vai ter batalha todo dia. Não acha que 2021 vai ser melhor que 2020. Não vai. Mas pode ser, você pode ser melhor. Nós podemos aprender com o Criador. A tendência é que seja ruim. Mas eu creio em nome de Jesus que nós iremos aprender sobre essa fé que é totalmente ensinada por Jesus. E viveremos milagres em 2021. Cada casa que está aqui, cada família. Só que entenda uma coisa.
Quando você viveu o milagre, não esqueça do que te moveu para viver esse milagre. Josué esqueceu. Josué mandou espias, os espias voltaram, assim como ele mandou em Jericó, mas em Jericó foi Deus que mandou, aí ele só copiou. O que o Espírito Santo coloca no meu coração é que ele copiou a mesma coisa. E foi. Na Bíblia não diz em nenhum momento de que existia um outro problema deles ter perdido, tá? Mas o primeiro, a base ali deles terem perdido, aqui, é que Josué não perguntou para Deus. Não mostra, não está escrito. E aí, por isso, ele estava, na minha visão, ele ficou desprotegido. E aí, aí o que acontece? Mas ele crê em Deus, ele cria em Deus. E aí, os espias falaram assim, olha, Josué, não é necessário mandar muita gente aqui. Manda uns 2, 3 mil lá, porque o povo tá fácil, tá na mão. E aí, caiu. Josué passou uma vergonha, tiveram uma derrota. Foi a única vez que eles sofreram uma derrota. Graças a Deus foi a única vez que eles sofreram uma derrota durante a conquista da Terra Prometida. Depois que eles conquistaram toda a Terra, eles tiveram várias outras por também se afastar. Mas aqui eles se afastaram de Deus, velho. Você vai falar, não, Bruno, mas Josué crê em Deus, todo mundo acredita em Deus aqui. Não é sobre acreditar. É isso que eu quero que você traga para 2021. É sobre você buscar intimidade com Deus, buscar entender da boca dele, buscar o seu relacionamento com Deus, para aí sim você se mover, falando, pensando, se comportando dentro do que Deus está te ensinando. Porque, de novo, Deus não quer, ele não está preocupado com fruto, ele está preocupado em você ser enxertado nele, na videira. Deus quer que você aprenda dele, Deus quer que você colhe nele, Deus quer que você sinta ele, que você todos os dias troque ideia com ele. E Josué não trocou ideia com ele, e aí eles perderam. Então, a última mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, anota aí se você quiser. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado com a zona de conforto. Em Provérbios, capítulo 21, hoje no meu devocional, eu li Provérbios 21, diz assim, ó: Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. E nós temos batalha todo dia, não tem? Se tem batalha hoje, amanhã nós vamos ter, depois vamos ter. A gente tem que se preparar para as batalhas. Mas a minha preparação e a minha vitória vem de Deus. Às vezes a sua vitória não veio ainda porque o seu coração ainda não está preparado para isso, sabia disso? É duro dizer isso para mim aqui, eu não queria estar nessa posição. Mas às vezes o amor do Pai é muito grande por nós. E às vezes Ele não deu a vitória pra gente no nosso timing, porque Ele está preparando o nosso coração. Porque se Ele der, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com Josué e todo o povo. Acharam que venceu a Terra Prometida, venceu a primeira batalha na Terra Prometida, Jericó. Então, a próxima batalha nós vamos dizer como é que tem que ser. Nós vamos escolher a estratégia, e não é nós, é Ele. E eu sei, isso é a coisa mais difícil para o ser humano. Porque a gente aprendeu educação, essa é a cultura do ser humano. Aprender a fazer, para aí ter resultado. Na videira você já tem o resultado garantido, você tem que confiar e buscar e pedir. E quando Ele te der, aí sim vai sair o fruto. Então, Salomão escreveu: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. E quando o Senhor dá a vitória, quando você crê nisso, você não tem como você não abrir a boca. Nossa, Bruno, que legal, né? Você faz os devocionais aí, poxa, mais de 300 dias, que legal. Não sou eu que faço, é o Senhor que dá a vitória todo dia. E eu creio nisso, está dentro de mim, isso é intrínseco. Se fosse só da boca para fora, eu tava lascado. A Bruna parou de fumar, ela honra a Deus, porque a vitória foi de Deus. Ela tentou ir em vários lugares. Ela foi no João de Deus, tentou tomar remédio, tomou um monte de coisa. Não parou. Porque Deus tinha um plano para essa saída do cigarro da vida da Bruna. E o plano é ela aprender. Para nós aprendermos juntos com ela aqui, com Deus. Quem deu a vitória foi Deus. Quem deu o livramento ontem foi Deus.
eu não bati a cabeça, não passou nenhum carro atrás de mim. Eu tava no último do pelotão, então eu não derrubei ninguém, não passou ninguém por cima de mim. Porque quando você anda em pelotão de bike, se um cai todo mundo, né? Então eu tava no fundo. Deus deu o livramento. Agora, eu escolhi olhar para isso. Agora, talvez você esteja vivendo uma tempestade e você está escolhendo viver o quê? Uma revolta, uma não aceitação, um questionamento sobre a existência de Deus. E aí, a base do que nós falamos aqui hoje é: sem fé é impossível agradar a Deus. Josué não teve fé aqui. Josué não teve fé. Ele não agradou a Deus aqui. Por quê? Porque ele só acreditava em Deus. Mas ele pensou, se comportou e falou de força própria. Percebeu ou não? E o povo morreu. Alguns. Mas depois Deus deu a vitória. Porque depois aí sim Josué foi falar com Deus. Aí Josué foi falar com Deus. Agora o problema é que ele foi falar com Deus, como muitas vezes a gente vai falar, cobrando Deus, né? De tão cego que ele estava nesse momento. Mas tinha acabado de viver a bênção. Tinha acabado. Às vezes você, cara, eu vivi algo extraordinário com Jesus. Cara, que incrível. Agora eu sei quem Jesus é. Só que cuidado com isso. Porque vai ter mais batalha e você pode se esquecer disso. Não esqueça. Josué esqueceu. E esquecendo, ele foi cobrar a Deus. E ainda ele cobrou num tom, lá no versículo 7... do capítulo 7, de que antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Olha isso. Josué, no qual Deus estava falando com ele de forma audível, tendo experiências com Deus. No momento da cegueira, ele estava falando: antes você tivesse deixado a gente lá no Rio Jordão, não tivesse trazido a gente para a Terra Prometida. Mas era o sonho de Josué entrar na Terra Prometida, era o seu sonho, era o sonho do povo. Só que quando a gente está cego espiritualmente, a gente esquece dos nossos sonhos. Esquece de quem Deus é. Esquece. E muitos, não foi só Josué que esqueceu, tadinho. Não foi só ele, não. Vou passar um pano pra ele. Tinha um cara chamado Acã que também esqueceu. Que foi desobediente a Deus. E foi por causa dele que tinha um pecado grande lá em Israel, que Deus falou: eu não vou continuar com vocês enquanto Acã não tirar as coisas dele aí. Ele roubou tudo lá de Jericó. E Deus falou para não roubar. Deus falou: que vocês quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram, Josué. Roubaram todos os tesouros de Jericó. E Deus falou: não, o tesouro não tá em Jericó, o tesouro tá em mim. O tesouro, vocês são como um vaso de barro, o tesouro é eu dentro de vocês, gente. Aqui eu fecho em nome de Jesus. O nosso tesouro é o Espírito de Deus dentro de nós. O nosso tesouro é buscar, abrir espaço e buscar todos os dias a presença de Deus dentro de nós. Esse é o maior tesouro, porque na alegria, top. Na batalha, top também. Porque o segredo não está na alegria, nem nas batalhas. A alegria é só um estado, medo é um estado, tudo é estado de emoções. Raiva são estados. O segredo não está nos estados. O segredo está em nós nos apoderarmos de que nós somos filhos de Deus e que Ele habita dentro de nós. E isso é poder. Poder de confiar nele. Foca nisso, busque isso. Esse é o pedido que eu faço aqui para vocês. Certo? Daisy, Erilândia. Só que esse Acã, que era um cara, ele preferiu pegar os tesouros de Jericó e guardar tudo, estocar tudo, para ele não faltar nada quando ele chegar na Terra Prometida, para eles serem ricos. E aí Deus falou: eu não vou seguir com vocês, eu tirei vocês lá da escravidão de forma milagrosa, fiz tanta coisa por vocês, eu não vou seguir com vocês enquanto continuar dessa maneira. O que você está segurando aí na sua vida ainda, que você ainda não soltou? Você sabe o que eu estou falando. Aonde é que você está buscando que não seja direto no canal direto que você tem com Deus, e esse canal é Jesus Cristo? Tá buscando intermediário, tá buscando em lugares, tá buscando no Bruno, sai de mim, misericórdia. Presta atenção, existe um tubo direto entre você e Deus. Esse tubo se chama Jesus, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E aquele que não vai nunca apontar o dedo e falar assim, vai julgar você. Porque ele já pagou o preço do julgamento. O juízo já foi feito lá há 2021 anos. Na cruz. Na cruz. Gente, vocês pegaram aí? O juízo já foi feito. Os seus pecados estão perdoados. Esse é o maior tesouro que você pode ter. Porque se você crê de que seus pecados estão perdoados, você não paralisa mais por falhas que você vai ter, que eu tenho. Você não paralisa mais por culpa. Você se move com a videira. Não esquecendo de que é Ele que dá a estratégia. Não esquecendo de que o segredo está na intimidade e não no resultado. Cola na videira. Josué por um instante, e foi a única vez. Foi um grande homem de fé. Mas foi uma única vez que ele focou no resultado. Ele achou, seguiu que os espias deram o relatório para ele. Tá fácil, Josué, tá fácil. Manda só 2.000, 3.000 homens aqui, tá bom. Não cansa o resto. Ou seja, eles estavam olhando pro resultado. Ao invés de olhar, Deus, o que é que você quer que a gente faça? Antes de viver a primeira vitória, a primeira batalha, antes de viver o primeiro milagre ali na conquista da primeira terra, que era Jericó, Josué dependeu 100%. E aí ele recebeu. Isso não impede dele continuar da mesma forma, só que ele deu uma esquecida. Então esse é o convite que eu quero deixar para vocês aqui em nome de Jesus, tá? De que o segredo está em permanecer na videira e viver as palavras da videira. Deus quer que você em 2021 seja um só com Ele. E o caminho é cola na videira. E Ele vai fazer você se sentir filho de Deus. Ele vai fazer com que você se comporte como filho, com fé, comportamentos de fé, pensamentos de fé, fala de fé. Eu tô repetindo isso várias vezes aqui e tem um propósito para isso, gente. Não libere palavras de morte. Pare de falar da vida dos outros. Para de falar palavras de ódio, de raiva, de revolta. De pegar uma pessoa e não tratar ela bem. Irmão, se você pegar uma pessoa e não tratar ela bem, um vizinho, um funcionário, um amigo, qualquer outra coisa, às vezes você está tratando mal a Deus. E é impossível agradar a Deus sem fé. Como a gente leu aqui. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que a recompensa vem. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais um devocional. Mais um dia. E eu peço para você, Espírito Santo, para você, Espírito Santo, tá entregue. E é você, Deus, através do seu Espírito, que está renovando a mente de cada mulher e de cada homem aqui. A semente foi plantada. Não há nada melhor do que estar na sua presença, Jesus. Resgata as famílias, cura as feridas. Esse é meu pedido como seu filho, Pai. A tua presença está aqui, eu não preciso sentir, eu preciso crer. E se eu sinto, ótimo, mas se eu não sinto, eu creio que você está aqui. Eu creio que você está movendo essa geração. Por mais que a circunstância diga ao contrário, mas nós decidimos andar pela fé, porque pela fé nós agradamos a você, meu Pai. Então eu tenho fé de que casamentos vão ser reconstruídos aí. Não, Bruno, você não está entendendo o que está acontecendo. Não olhe para a circunstância. Se mova pela expectativa que Deus quer te mostrar. A expectativa é seu casamento está restaurado. Creia nisso antes de acontecer e você vai ver o firmamento da fé na sua vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Sem crença, sem ritual, sem burocracia.
Só você. Só há espaço para você aqui, Jesus. Não existe ninguém intermediando nada. Não existe burocracia nesse lugar. Existe você agora quebrantando os nossos corações, fazendo a gente entender de que o segredo está em caminhar com você, Jesus. Que o segredo está em se encher do Espírito Santo todos os dias, e Ele aquieta a alma, e Ele me dá sabedoria para cuidar do meu corpo físico e emocional. Meu corpo mental, meu corpo físico, matéria e imaterial. Pela fé. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, tá bom? Gratidão. Tamo junto, colado na videira. Creia, tá bom? Creia. Continue andando pela fé. Continue andando que o Pai tá contigo, certo? Erilândia, Amandinha, Fran, Rafa, Glória, Camila. E a pergunta é: cura, Senhor, as minhas feridas. Você acredita de verdade que Ele pode curar suas feridas? A resposta sempre vem do nosso coração e só Ele sabe. Jesus curava porque a pessoa tinha uma fé que... Fala, Jaque, tudo jóia? A sua fé te curou. Ou seja, eu só fiz na sua vida porque eu sei o seu coração e eu sei que o seu coração está nas minhas mãos. Pensamentos de fé, comportamentos de fé, falar pela fé e agir pela fé. Falar, pensar, se comportar e acreditar. Essa é a linguagem da fé. Quando você vive esses 4 pontos, os céus entendem o que está acontecendo. O céu te entrega agora em nome de Jesus. Senão você está falando e não está chegando a comunicação. A fé é uma linguagem também. Existe uma linguagem para viver na fé, que é essa. Deus fala com a gente desde o início da pandemia sobre isso. Amém, gente? Aproveitem seu dia, bom trabalho, bom dia. E tamo junto, colado da videira. Cis, Glória, Jaque, Camilinha, Ju Correale, as Jus, a Tá, a Cris. Amém, amém e amém. Tchau, gente. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Tamo junto, colado aí na videira. Tchau, Rafinha.